Bom, tá aparecendo. Ótimo. E vou acessar aqui o nosso conteúdo. Eu fiz para vocês aqui, para a gente acabar, nós já esgotamos o cumprimento, né, de sentença, já esgotamos o título extrajudicial, mas só das obrigações de pagar. Então, por isso que eu comentei sempre exemplos a respeito de problema de bem para converter em dinheiro, de problema de bloqueio das contas correntes no Banco Central, né, no Sisbajude. Falei do Renajude, de carros. Então, encontrar bens penhoráveis para depois eles serem convertidos em dinheiro. Falei, inclusive, a respeito da nossa questão de como converter. Falamos a respeito da adjudicação, aquele credor que pode ficar com o bem para ele, adjudicar, ou seja, ele fica com o bem, aí ele transforma em dinheiro como ele bem entender. Por exemplo, se eu fico com um carro, eu posso não querer vender logo o carro. E aí o que é que eu fico fazendo? Eu fico fazendo corridas, né, de carro, como Uber, e aí vou tirando todo o dinheiro daquilo que me pertencia da dívida que não foi paga. Então, existe essa possibilidade, isso é para lembrar vocês da adjudicação, e existe a possibilidade também de leilão, né, de você fazer um leilão, de arrematar, né, esse bem e convertê-lo, logicamente, em dinheiro. E nós paramos aí, né, de todo esse caminho da execução. Mas que execução de que obrigação? Da obrigação de pagar. Só um minutinho, gente. Aqui. Da obrigação de pagar. Então, retomando aqui para vocês, bom dia, Maria Clara, bom dia a todos os que ingressaram. Então, como eu falava aqui para vocês, nós fizemos todo o nosso roteiro das aulas com a obrigação de pagar. Hoje a gente vai ver que o que é que o código fez? Ele fez regras, né? Um arcabouço de regras de maneira satisfatória, né? Para a obrigação de pagar. E aí ele fez capítulos menores, densificando obrigações de fazer, não fazer, entrega de coisa certa e incerta. E, por fim, as execuções especiais. O que é que seriam essas execuções especiais? Hoje a gente vai ver execução de alimentos, que é muito comum, vocês já devem ter visto no estágio a ação de alimentos, e também a execução contra, né, que eu prefiro, o termo não é contra, mas a execução perante em face da fazenda pública, que é uma execução especial. Então, a gente vai começar pelo arcabouço aqui, né? Estou até marcando aí para vocês, da execução de fazer, não fazer e entrega. Qual é a primeira mensagem que eu tenho que dizer para vocês depois da gente seguir esse roteiro? É que obrigação de fazer, não fazer e entrega, vocês já estudaram no Código Civil, porque vejam, aqui é o rol das obrigações do direito civil. Nós temos a preocupação que ela termine especificamente no que se deseja. Então, se eu fazer, o fazer. A entrega. O não fazer, o não fazer.
Qual é o grande problema desta tutela específica? Que o Brasil criou uma cultura de descumprimento, de inadimplemento das obrigações. Então, a nossa cultura é: não vou cumprir, né? Decisão deixa, vai recorrendo. Então, nossa cultura de litigância, essa litigiosidade nata do brasileiro, levou a uma crise de execução. Então, foram implementadas situações para melhorar logo a pior das obrigações, que é a que eu, até hoje, aí dos nossos 5, 6 encontros, a obrigação de pagar. O que é que se imaginou? Eu tenho que uma hora olhar para a obrigação de quê? De fazer, não fazer e entrega. Eu tenho que ir para esse status dessas obrigações. E como? Aí vem a situação. Como resolver? A execução de fazer, não fazer e entrega, ela retirou a estrutura do direito civil e ganhou um aporte de técnicas para implementar ela melhor, para que ela se conclua nesse seu propósito específico. Ou seja, de que ela termine, se foi fazer no contrato, fazer como resolução, não fazer, não fazer, e entregar realmente aquele bem. Só que muitas vezes eu não consigo a tutela específica. Vamos lá relembrar do direito civil? Isso aqui são contextos gerais, para vocês entenderem quando eu passar diretamente ao código. Que muitas vezes eu passo uma obrigação específica, a obrigação de fazer, mas é infungível. E, por exemplo, um pintor morre. Então, como que eu vou entregar o bem, objeto do contrato, se sobre ele pende e resulta uma infungibilidade? É algo que eu não tenho como liberar, como substituir aquela obrigação. Por quê? Porque era uma pessoa que não tem como ter outra igual, né? Eu só tenho aquele pintor e ele faleceu. Então, às vezes, diante do porte da cláusula obrigacional, né, dentro de um contrato, aí sim, mas excepcionalmente, o fazer, não fazer ou a entrega, ele permite-se no Código de Processo que se converta, assim como no direito civil, em pagar. Então, se eu não conseguir resolver de maneira alguma essa tutela, repito, específica, de receber a prestação do serviço ou não ocorrer a situação do ato ilícito, fazer ou não fazer, ou entregar aquele bem específico, aí se converte na obrigação geral em perdas e danos. E perdas e danos constitui que vínculo de obrigação? Pagar. Aí eu vou ter que indenizar. Então, se a minha cláusula, repito, é específica, e tentei todos os meios, todas as vias de resolver especificamente aquela tutela, mas não consegui na tutela específica, aí ela vai ser concluída com o pagar, tá? Que não é desejável, eu quero deixar esta mensagem. Por que que não é desejável? Porque o que se deseja mesmo em uma situação específica é que seja concluída com sucesso no seu campo de especificidades, ou seja, no seu campo verdadeiramente específico. Se é o fazer, o fazer, o não fazer, o não fazer, e a entrega de coisa, a entrega daquele bem específico, objeto da cláusula. Então, essa é a primeira mensagem. Assim como eu falei do pagar, fazer, não fazer e entrega, também eu tenho de título judicial, ou seja, vai ser discutido o contrato em juízo, quem tem razão, concluiu com a sentença, recursos, transitou em julgado, título judicial, título executivo judicial. De quê? De uma obrigação de fazer, não fazer ou de entrega. Igual o que eu falei para pagar. E aí a pessoa vai ser intimada para quê? Para pagar? Não, porque a obrigação não é mais de pagar. A obrigação é de quê? Aí a pessoa vai ser intimada para o fazer, vai ser intimada para o não fazer.
vai ser intimada para entregar o bem certo. Vejam, só mudou isso. Então, a lógica do título executivo judicial é a mesma. E ao invés de ser citado, porque já vem de um processo, vai ser intimado para fazer, não fazer e entregar o bem. Ah, mas não quis fazer. Não quis deixar de fazer. E não quis entregar a coisa para o exequente, para o credor. Vamos relembrando, início do ano de 2022, todo o nosso conteúdo, tá? Vamos relembrando aí as chaves na cabecinha. E aí não quis fazer. Aí veio o desdobramento do que eu disse para vocês do Código de Processo. Como é que eu posso coagir? Como é que eu posso coartar? É esse mesmo verbo, tá? É uma coerção indiretamente para que a pessoa faça. Aí vem possibilidade de multa, aí vem possibilidade de interdição, de estabelecimento, quando é pessoa jurídica. Aí vem meios indiretos para que a pessoa faça, não faça ou entregue a coisa. Perceberam? Então, a tutela específica, a razão de ser dela não é pagar multa. Não é que ela fique com dinheiro. A razão de ser dela, qual é a obrigação, o objeto desse contrato? Entregar a coisa, fazer ou deixar de fazer ou não fazer. Entenderam? Então, a crise de inadimplemento, ela pode ter núcleos obrigacionais, sozinhos ou pedidos cumulados. Depende dos contratos. Os contratos cada vez mais estão complexos. Tá? Se você pensar em qualquer contrato da vida moderna hoje em dia, eles são contratos extremamente complexos, então ele pode ter obrigação de pagar, aí nós vamos desencadeando o rito de pagar, fazer, não fazer e a entrega. Tá? O desejável é que terminem específicas, com o que realmente se queria, com o bem da vida. Qual era o meu bem da vida? Que fizesse a prestação de serviço na minha casa. Eu contratei uma reforma do meu apartamento. Aí a empresa me deu o cano. Eu quero que ela termine. Mas aí vem, você agora acredita nessa empresa? Ou você quer perdas e danos para contratar outra empresa? Então, vai a escolha do exequente, a opção do exequente. Só que eu queria o quê? O dinheiro ou a reforma para eu ter 2 trabalhos, para eu ter que contratar outra empresa, fazer outro contrato, outro projeto para fazer a reforma do meu apartamento, ou que terminasse com a reforma do apartamento. Só que às vezes chega a um ponto tão insustentável e até de uma quebra de confiança que o específico ele não consegue ser resolvido. E aí eu vou ter que resolver em uma indenização por perdas e danos, que é pagar. Aí vai ganhar o rito de pagar. Como é o pagar? Vamos relembrar: penhora, os bens penhorados, aí vão passar para a fase de expropriação. Como é que expropria? Ou eu fico com o bem adjudicando, eu credora, ou nós vamos ter leiloeiros credenciados para converter esses bens em dinheiro. Essas são as vias resumidas, tá? Não são só essas, a gente já estudou a respeito. É o mesmo sentido do fazer, não fazer a entrega, só que o que é que tem a pitada de diferença aqui é que ela termine específica e para que cumpra quando a pessoa não quer cumprir, que é esse cumprir? A natureza é mandamental para que a pessoa faça, não faça, e eu tenho que ter meios para coagir, meios para fazer uma coerção indireta, não é uma coerção direta, não vou bater na pessoa. Tá? Eu vou fazer uma coerção indireta. Olha, que você faça sob pena de multa diária. O que é a multa diária? Das astrentes. Para que você faça, ou deixe de fazer, ou não faça, ou entregue a coisa no prazo devido, sob pena de... Aí vem a coação, a coerção indireta. Então, vamos lá. As execuções de obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa observam regramentos diversos em razão do título
em que são fundadas. O que é que isso quer dizer? Que se for título judicial, eu vou ter um capítulo. Se for título extrajudicial, nascendo a ação de execução, eu vou ter outro capítulo, que é o que eu vou fazer aqui, esquematizando para vocês. Se há obrigação de fazer, não fazer, ou entrega de coisa, estou negritando aí, se ela for de título judicial, são os artigos 497 e 498. 497 para que obrigações acompanhem, fazer e não fazer. 498 para entregar coisa. Então, veja, é lá nesses artigos para título judicial, ou seja, eu discuti o contrato, sentença condenou para que o executado agora, que antes era o réu, para que ele faça ou não faça ou entregue a coisa. Aí eu vou ter as medidas de cumprimento, a natureza mandamental, nos artigos 497 e 498. Aí nós vamos ver que medidas. E o que eu falava para vocês ainda há pouco está aqui, é o provimento, o princípio da primazia da tutela específica. A preponderância é que esse contrato seja cumprido integralmente. Então, para eu reparar uma pessoa, eu não quero reparar ela não fazer e entrega de coisa com perdas e danos. Eu quero que haja a preponderância da resolução em uma tutela específica, ou seja, é o princípio, a norma, preceito de um princípio de primazia de tutela específica, de tutela real daquele contrato. A proteção mesmo do fundo do núcleo obrigacional. Só que no Brasil nós passamos décadas revertendo tudo em perdas e danos. Por isso que eu diria que 90% dos processos no Brasil têm uma reminiscência só de obrigações de pagar. Porque mesmo fazer, não fazer e entrega, ele se converte em perdas e danos, que é o pagar. E esses provimentos mandamentais, eles precisavam, então, de força. Essa força vem por esses artigos que eu estou relatando a vocês. Por quê? Porque aí eu já vou ter medidas de força, de coercitividade indireta, para compelir psicologicamente aquele executado para que ele cumpra. Que mecanismos processuais de coerção indireta são esses? Claro, o primeiro é doer no bolso, então é a multa. Como é o nome dessa multa? Que pode ser diária, pode ser mensal, pode ser semanal. Vai depender do tipo de obrigação e do que seja mais oportuno quando vocês estiverem redigindo os contratos. Por exemplo, uma multa em uma função ambiental, claro que ela pode ser até minutada. Minutada que eu quero dizer em minutos, ela pode ser por hora. Por quê? Porque um dano ambiental é um dano de proporções gigantes e irreversível. Nós já tivemos casos de contratos, né, ou de decisões judiciais que trabalharam com multas em hora, em função de danos de proporção gigante ambiental. Mas se não for um dano ambiental, se for um dano exclusivamente sem essa situação de dano coletivo, mas de um dano específico individual, você pode trabalhar com uma multa diária, com uma multa mensal, ou com uma multa quinzenal. Então, vamos ter essa lógica aí de tratamento e de proporcionalidade e razoabilidade para a aplicação dessa multa, tanto judicialmente falando, quanto vocês na elaboração de um contrato. Então, primeiro dói no bolso. A primeira medida de coercitividade indireta, repito, coercitividade indireta para psicologicamente compelir esse devedor executado para que ele cumpra, é a multa. Mas é só a multa que a gente tem? Claro que não. Aí o que é que fizeram esses artigos 497 e 498? Para a efetividade, estabeleceram o céu é o limite. Então, vocês têm um poder de criatividade para essas medidas de coercitividade indireta sem precedentes.
Eu posso pensar em interdição de estabelecimento, busca e apreensão, eu posso pensar em sequestro de bem, eu posso pensar em arresto, eu posso pensar em bloqueio. Então, o que for mais adequado, repito, dentro de uma lógica do princípio da proporcionalidade, vai ser a medida que vocês vão utilizar. Então, pode ser, olhem só aí exemplos, remoção de pessoas ou coisas. Diz, olha, eu vou remover o trator da área da fazenda. Tu não vais poder fazer mais nada na fazenda. Mas como? O executado vai gritar. Imagine, uma atividade principal de um produtor agrícola, você retirar a máquina, o equipamento dele. Então, é ou não é uma maneira de coagir psicologicamente esse executado? Sim. Vamos pensar em outro exemplo, um exemplo mais nosso aqui de cidade, dia a dia. Eu tenho um supermercado, aí diga assim, olha, eu vou lacrar o teu supermercado e tu vais ficar sem receber nada, um centavo. Teu lucro vai para o espaço, vai apodrecer tua mercadoria aí dentro, eu lacro. Eu interdito, é a interdição do estabelecimento. Fechou. Eu não tenho mais para onde correr. Então, eu sou compelida psicologicamente a resolver o problema, tá? Então, são situações que nós vamos ver de efetividade para essa especificidade da obrigação. Olhem outra aqui medida. Impedimento de atividade nociva. Então, isso é muito comum na ambiental também, um exemplo, tá? Você tem uma fábrica e essa fábrica gera agentes poluentes no ambiente, né, no ar. Então, impedir a tua atividade nociva, olha, hoje a fábrica não vai funcionar, porque você está gerando um elemento nocivo no ambiente, protege logo essa tua chaminé com filtros adequados, com agentes despoluentes e assim vai. Então, veja, o que é que fez o legislador? Ele deixou um amplo campo aí, uma cláusula geral, uma situação vaga e indeterminada de medidas. A enumeração que eu estou dando, portanto, é de natureza exemplificativa, e aí o céu é o limite. É o que eu estou dizendo. Basta nós, como advogados, advogadas, membros do Ministério Público, adotarmos a solução mais adequada. Aí é o bom advogado, a boa advogada, o bom promotor, a boa promotora. Quando eu digo bom, não é no sentido de qualificação, é de ter aquela criatividade, né? De estudar o teu campo de atuação e dizer assim, poxa, qual é a melhor medida para pedir para o juiz deferir? E isso eu já estou aproveitando que nós vamos ter os nossos próximos assuntos, que é a teoria geral da tutela coletiva. O que é a ação civil pública? A ação civil pública, a sua razão principal do direito coletivo é a obrigação de fazer ou não fazer. Então, eu ingresso com uma ação civil pública em face do município de Belém para adotar o hospital público, o hospital pronto-socorro municipal, de equipamentos para proteger o direito à saúde, o direito à vida. Então, agora na pandemia, que ele tenha respiradores, que ele tenha equipamentos de proteção dos trabalhadores. Olhem lá o Ministério Público do Trabalho, a minha atuação. Então, nós tivemos milhares de demandas ingressando com a ação civil pública, cujo núcleo obrigacional da prova é a gente provar para o juiz que aquele demandado, aquele réu, ele tem que fazer, não fazer, né? E o fazer, via de regra, os hospitais, dotar os hospitais de equipamentos de proteção, direito à saúde, direito à vida. Então, são exemplos, né, que eu estou colocando para vocês. Aí a gente ganhou a ação, mas não levou ainda. Então, a sentença transitou em julgado, aí a gente passa para a fase de cumprimento daquela obrigação de fazer. Olha o artigo 497.
Aí o exemplo hipotético aqui que eu estou dando, município, o estado, o que vocês quiserem, o estado de São Paulo, o estado do Pará, o estado de Minas, enfim, foram várias ações no Brasil inteiro. Aí o estado diz assim, não, eu não vou cumprir, eu não tenho como cumprir, foi o que aconteceu na pandemia, eu não tenho como cumprir porque eu não tenho como comprar respirador da China. Então vamos sentar na mesa para tentar um acordo, para tentar uma autocomposição, para tentar uma solução de criatividade. Ou não, está querendo descumprir porque quer descumprir. Aí vem medidas de apoio, medidas de coercitividade indireta como essas. Agora, qual seria a melhor medida? A melhor medida é terminar em perdas e danos? Em dinheiro para o hospital? Claro que não, né? Porque aí, como que o Ministério Público vai conseguir reverter isso em equipamentos? Claro que a ação civil pública, a ideia dela qual é? É de primazia da tutela específica, é que ela termine com o objeto cumprido. Qual é o objeto? O fazer ou não fazer. Entenderam? Então, só muda aqui do aspecto da tutela individual para a tutela coletiva. Então, é um assunto importantíssimo. Amanhã vocês vão fazer concurso para promotor, vocês vão fazer concurso para juiz, pode vir uma prova prática, pode vir na prova virar, melhor dizendo, no futuro virar. E torcendo por todos vocês, todas vocês vão passar. Virar o quê? Virar uma pergunta específica dessas obrigações de fazer e não fazer, que são situações bem graves. Então, proteção do ambiente do direito coletivo. Aí eu já não estou falando só de um, nós estamos falando de uma coletividade atingida. Isso ficou muito nítido nos exemplos da pandemia. Mas poderíamos dizer um exemplo, como eu falei ainda há pouco, de um supermercado que atinge vários, tá? De uma fábrica que atinge vários, de um desastre ambiental, de um projeto. Nós não estamos vendo agora o problema de uma barragem, né? Esse acidente trágico que aconteceu agora em Minas Gerais, lamentável, que as pessoas estavam ali, poderia ser com qualquer um de nós, porque a gente confia em uma empresa de turismo. Não envolve só a empresa de turismo que estava fazendo aquele passeio nas lanchinhas, envolve quem? Envolve o governo. Por quê? Porque envolve o município, envolve o Estado, envolve a Marinha, a União. Quer dizer, houve a fiscalização, houve a supervisão, diz que desde 2012 já caíam pedrinhas ali, e o acidente era questão de tempo para ocorrer. Eu assisti uma das reportagens, uma pessoa que fez o passeio, acho que foi em 2012, ou seja, uma projeção aí de praticamente quase 10 anos, e disse que ela própria sentiu, porque viu o deslocamento de algumas pedrinhas, a rachadura já lá. Então, o sentido da distância, será que não tinha que ter feito uma projeção da geologia do local, e aí com especialistas, os experts? Então, veja, isso não é simples. Então, desperta a atuação do MP, o MP vai querer ali perdas e danos? Não. Perdas e danos pode ser uma das consequências, mas não é a situação principal. O que é que a gente quer ali? Que se faça, proteja, imprima políticas de proteção do meio ambiente, que haja como vão ser feitos esses passeios para o futuro. Isso não pode ficar interditado indefinidamente. Então, o como agir, né? O como proceder. E muitas vezes nós, que somos inclusive do MP ou da Defensoria Pública, que atuamos em prol dessa tutela coletiva, eu estou falando tudo isso por conta dessas obrigações, para vocês entenderem, porque é o nosso dia a dia, a gente precisa ouvir os técnicos. Porque em um caso desses de meio ambiente, vai dizer lá, Gisele sabe isso, sabe nada. Então, a gente tem que ouvir professores, ouvir pesquisadores, ouvir ONGs que fazem um trabalho de há muito tempo, associações, sindicatos. Então, esse é o nosso dia a dia, para a gente poder atuar pedindo a medida mais adequada. Como é que eu vou estabelecer um pedido
adequado na ação. Então, vocês como advogados, inclusive de uma tutela individual, inovem, criem. Então, que tipo de objeto aí a obrigação de fazer é a mais adequada? É a mais conveniente para esse caso concreto. Muitas vezes não é aquela que é o que está todo mundo pedindo, né? Vamos pensar sempre além dos muros, né, da nossa casinha, né, casinha do conforto, que eu quero dizer. Então, essa é a ideia de uma enumeração exemplificativa para que terminem essas obrigações no que elas projetam, no que elas produzem como expectativa. Então, imaginem, olhem lá, eu guardo meu dinheiro anos e anos, acho que alguns de vocês vão até se identificar, ou com familiares, ou pessoalmente, eu guardo meu dinheiro anos e anos. E digo assim, vou chegar ali naquela imobiliária, vou chegar ali naquela construtora e vou comprar o meu apartamento. O que é essa compra do apartamento? É para entregar uma unidade imobiliária. Veja, isso não é pagar. E é uma situação que no Brasil, e aí eu saí da tutela coletiva e estou dando um exemplo de tutela individual, entrega de coisa, que sempre se desrespeitou no Brasil. Mas pode desrespeitar isso às pampas. Então as construtoras dão um cano, saem do mercado, deixam a gente na situação, e quando eu digo a gente, eu já me incluí, tá? Eu em um passado tive problema com uma construtora aqui em Belém. Ela não entregou o apartamento, chorava, estava grávida, enfim. Minha primeira filha, que hoje está com 21 anos, imagina, e anos você guardando aquele dinheirinho, poupando e tudo, aquele sonho da casa própria, tudo e tal, aí como um passo de mágica. Ah, professora, mas a senhora não se cercou, não olhou, já não estava no direito, não sei o quê. Claro que eu olhei, mas são fatores, muitas vezes, alheios à nossa vontade. Fiz a pesquisa, como qualquer pessoa deve fazer a pesquisa. Verifiquei se ela tinha processo. À época, ela não tinha. Inclusive, era uma das construtoras mais sólidas no Brasil, que tinha uma maior credibilidade no Brasil. Então, tá tranquila que ia entregar a unidade imobiliária e estava acompanhando a obra. Apartamento, levantou o edifício e estava continuando. Uma hora ou outra parou, deu um apagão no Brasil, se enrolaram todinhos, né, os sócios, fraude, começaram a hipotecar os próprios apartamentos. Hipoteca, lembra, sobre bem imóvel, ou seja, para eles conseguirem empréstimo no banco, eles davam como garantia, olha o absurdo, os apartamentos que eles já tinham vendido para a gente. Olhem lá, a gente sem saber nada. E aí começou a fazer pesquisa, porque como eu, juízes federais, promotores, um monte de gente do direito caiu também na lambança da fraude. E aí eu pergunto para vocês, o que é que a gente quer? A gente quer perdas e danos? O sócio majoritário sumiu, dinheiro foi para fora do Brasil, não se conseguiu à época pegar, foi instituída a falência, à época nem existia recuperação judicial ainda, uma legislação mais recente. A falência foi em Goiânia, e aí? A gente ia ficar lá habilitado para um crédito que não ia chegar nunca? Ou eu estou vendo lá aquele prédio e eu quero a obrigação de a obrigação de entrega, que é me entregar o apartamento e eu termino o apartamento. É ou não é o menos pior? Então, nós ingressamos com uma ação para que houvesse a entrega do edifício, para todos aqueles que tinham adquirido. O edifício estava no último andar e a caixa toda concluída, faltava terminar ajustes por dentro. Esses ajustes, o menos pior da situação é a gente entrar e terminar, mas não perder o apartamento. Então, veja, você quer a entrega da coisa certa, daquilo que você contratou, daquilo que você projetou como sonho de vida, expectativa e tudo. E assim o fizemos. E aí conseguimos resgatar, óbvio, tivemos dor de cabeça de gasto, né? Nosso crédito está lá habilitado na falência, e me perguntem se eu recebi essas perdas e danos do que a gente projetou no apartamento desse finalzinho da obra. Claro que não.
O nome já diz falência, e aí eu tenho créditos acima dos quirografários. Por que eu era uma credora quirografária? Já ouviram isso? Que é um credor quirografário, um credor comum. Acima de mim tem que credor trabalhista, porque é um crédito que alimentar. Tem o credor previdenciário, credor tributário, que é preferencial, ele só perde para o trabalhista, até chegar no último credor, que sou eu, a credora comum. Tem os bancos, que são credores hipotecários, estão acima, sim, é a legislação brasileira. Então, você tem uma pirâmidezinha para chegar nos últimos credores, que são os credores comuns, ou também chamados credores quirografários. QI. Quirografários. Então, complicado. Então, o melhor era pegar pelo menos o apartamento, ainda que tendo um pouquinho para terminar. E aquelas pessoas que compraram na planta, que nem viram o prédio, aí não tem jeito. É o que eu disse para vocês. Aí eu não tenho como resgatar a tutela específica. Aí elas se habilitaram lá na falência para as perdas e danos. Me perguntem se elas receberam até hoje. Não. Não. Dinheiro sumiu. Então, veja a ineficiência do estado da coisa. Então, a obrigação específica, o melhor, o desejável é que ela termine de modo específico e não em perdas e danos. Se for título extrajudicial, ou seja, que nasceu fora do judiciário, de um contrato assinado pelas partes com presença de testemunhas, aí os títulos extrajudiciais que a gente já estudou, de um contrato que foi elaborado e mediado pelo Ministério Público, oriundo de um TAC, de um termo de ajustamento de conduta, que foi sob a supervisão da Defensoria Pública e aí adquiriu fé pública, ou do Ministério Público e adquiriu fé pública. Aí já não é mais o capítulo que eu mencionava, o 497, 498 do CPC. Aí a gente vai mais lá para frente e no capítulo do processo de execução, artigo 815 e seguintes é para fazer e não fazer, e 806 a 810, coisa certa, e 811 a 813, coisa incerta. Agora, eu queria fazer um comentário para vocês que eu ainda não fiz, acho eu que eu ainda não fiz no dia de hoje, que muitas das coisas que estão lá escritas, se vocês fizerem uma brincadeira de abrir o Código Civil e abrir o Código de Processo Civil, ou duas abas aqui no computador, e comparar, algumas soluções estão já lá no direito civil e antigas, tá? Desde o Código Revogado de 1916-17 para o Código de hoje de 2002. Então, o processo ele só foi ajustando, e é o que eu disse para vocês, acrescentando mais medidas de força. Medidas para que termine com a sua real efetivação. Medidas que consigam concluir e projetar a tutela específica. No título extrajudicial, na obrigação de fazer e não fazer, aí eu tenho que ir para o que é de diferente entre o título judicial e o título extrajudicial. Não se preocupem que está tudo aqui, se quiserem eu mando depois o roteiro para o Fernando. A obrigação de fazer e não fazer do título extrajudicial, como nunca houve processo, assim como a de coisa, de entrega de coisa, e tem que ser citado. Veja, a mesma coisa do que eu falei para o pagar. Então, se for título judicial, é intimado para que faça, não faça, ou entregue a coisa. Se for fazer e não fazer de uma ação de execução de obrigação de fazer, de uma ação de execução de entrega de coisa, aí a pessoa é citada. Que pessoa? Executada. Tá? E ele é citado aqui na obrigação de fazer e não fazer no prazo assinalado pelo juiz. Então, é um prazo judicial. O juiz vê a complexidade e determina qual vai ser o prazo da citação. Tudo bem? E aí é para ele ser citado para quê? Para que ele faça ou não faça. Por quê? Porque a tutela é específica. Bom, ele tem 3 possibilidades de conduta.
ou ele faz ou desfaz, né, o que já fez, ou ele se defende. Qual é o nome da defesa? Embargos à execução, no prazo de 15 dias, prazozão geral de CPC, 15 dias. Então, professora, qual é a defesa do título judicial? Impugnação, já estudamos. Qual é a defesa do título extrajudicial? Não importa qual é a obrigação, se a obrigação é pagar, fazer, não fazer ou entrega. Embargos à execução. Então, é fácil o sistema. Fase de cumprimento, qual é a defesa? Impugnação. Fase de ação de execução autônoma, não é fase, falei errado. Ação de execução, ação autônoma, nunca foi no judiciário, cita e pode, termo técnico, opor embargos à execução. Ou a terceira solução, que via de regra é a cara do brasileiro, fica inerte, não faz nada. Nem faz ou desfaz, nem se defende ou põe embargos à execução. Simplesmente não faz nada. Procura advogado e diz: justiça, não vai dar em nada. Deixa para lá. Bom, se opuser embargos à execução ou se ficar inerte, não fizer nada, aí começa a execução forçada. E essa execução forçada qual é? Em se tratando de coisa incerta, o executado é citado para dizer como ele vai entregar, porque a coisa era incerta. Por exemplo, como é que pode existir uma coisa incerta? Isso é direito civil, vamos relembrar. No contrato ficaram estabelecidos apenas os seguintes critérios. A quantidade vão ser 20 sacas, né? A qualidade de arroz que vai entregar um carro do ano de 2020, mas não diz qual é o carro, e que tem uma média de preço de até 50 mil reais, de 50 mil reais, não pode ser de até, de 50 mil reais. Então, vejam, são situações de projeção que é uma coisa, ainda que seja parcialmente, incerta. Aí eu vou ter que ver qual vai ser o carro, quais vão ser as especificidades do carro, e dentro da saca de arroz, que tipo de arroz. Então, veja, isso pode ser uma coisa incerta ou parcialmente incerta. E isso vai ser feito, tá? Se ele se quer dar inerte, aí passa tudo para o credor. E aí já começam as medidas de execução. Essas medidas de execução, se for para entregar a coisa, pode ir lá, se a pessoa não quis entregar, e apreender a coisa. Ah, não, professora, mas é o fazer. Aí nós vamos despertar aquelas medidas de coercitividade que eu falei ainda há pouco. Então, não tem erro. A única diferença do título judicial e do extrajudicial é o encaminhamento inicial. A ação de execução começa por uma petição inicial, que desperta a citação, e a parte pode opor embargos à execução. E na execução, que é de fase de cumprimento, né, de fazer e não fazer, a parte é intimada, executada, para que ela faça. E em não fazendo, ela pode se defender em impugnação, e aí vão ser as matérias de impugnação que a gente já estudou, e pronto. Aí é uma outra capa, eu diria, uma outra capa técnica. Ah, professora, e se eu nominar errado? Olha, eu sou advogado recém-formado, eu agoniado, era fase de cumprimento, coloquei o nome embargos, era impugnação. Vejam, é um erro que eu diria assim, fungível, né? O juiz pode ir lá receber, mas pensem muito na imagem de vocês. O direito, nós temos que ser técnicos, nós temos que ter o cuidado com a boa técnica. Então, não é de bom tom, e por isso que eu estou aqui preocupada em delimitar para vocês, que vocês leiam depois esses artigos com calma. Vocês vão ver lá que o termo não tem outro termo. O termo para ação de execução, qual é a defesa? Embargos. E quando não é ação de execução, quando é título judicial que já vem de um processo de conhecimento que está se arrastando, aí o nome é impugnação. Então,
a gente tem que ter só esse cuidado, né, para não errar. Então, essa era a mensagem que eu queria dizer para vocês. Essa couraça técnica diferenciada para me defender, o ato anterior do juiz, um é intimar na fase de cumprimento e o outro é citar. O que eu disse por pagar se adequa aqui. E o que tem de diferenciado nesse procedimento de fazer, não fazer e entrega é que eu tenho medidas de apoio, medidas assecuratórias, medidas de coercitividade, coação psicológica. É o que eu disse para vocês. Então eu vou interditar o teu estado. Tu não queres fazer? Tá bom, eu vou fechar aí a tua vendinha. Uma semana. A pessoa vai enlouquecer, porque não vai entrar dinheiro. Então, ela vai acabar sentando e vai fazer um acordo. Então, se melhorou a rota no Brasil dessa tutela específica, porque hoje eu tenho o amparo dessas medidas de coação psicológica. Quando eu não tinha, professora, como era resolvido? Em perdas e danos, que é uma droga. Por quê? Me desculpe o termo. Porque se eu quero que ele me entregue essa caneca e ele não me entrega, eu gerei uma expectativa sobre a caneca. Então, eu quero a caneca. Eu não quero dinheiro. Por quê? Porque eu contratei isso, dele me entregar a caneca. A coisa, eu quero que ele me entregue o carro. Eu comprei o carro. Então, eu quero o carro. Eu não quero mais dinheiro na minha conta. A minha expectativa é sobre o carro. Eu quero a casa. Então, a minha expectativa é sobre a casa. Então, vejam, eu quero o serviço. A minha expectativa é sobre o serviço. Então, a responsabilidade é sobre o serviço. Então, existiu no Brasil assim uma escuridão de anos-luz de não proteção desses tipos obrigacionais, porque aí acabava em quê? A farra de perdas e danos. E aí perdas e danos vai para a conta, não tem dinheiro. Então, se eu tenho meios para compelir psicologicamente, hoje a grande discussão desses meios qual é? E se for uma pessoa física, eu posso apreender o passaporte da pessoa e a pessoa não vai mais fazer a sua viagenzinha, que estava programada? Eu posso apreender carteira de motorista? Vejam, são exemplos da ordem de hoje. Nós tivemos o grande exemplo no Brasil do jogador de futebol, né, que gerou um problema gravíssimo lá de não pagamento, o caso era obrigação de pagar, e aí ele não tinha nada no nome dele, e aí apreenderam o passaporte. E aí o que é que ele fez? Ele foi com passaporte falso e foi apreendido fora do Brasil e tudo e tal. Vocês sabem de quem eu estou falando. Agora, qual é a grande discussão hoje no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, que a questão ainda não está totalmente dirimida? São medidas na enumeração exemplificativa que podem ser utilizadas. Eu tive um caso, já foram vários, no tribunal, todos seguindo a mesma rota. O cidadão tinha que pagar o crédito do trabalhador. O trabalhador esperando lá, foi dispensado, tinha direito a férias, 13º, indenizações, enfim, né, na dispensa. E a parte não encontra bem, não encontra dinheiro em conta, é reincidente, o coitado do trabalhador desesperado, sabem que o crédito do trabalhador é um crédito de natureza alimentar, né, que é gravíssimo. E chegou a um ponto, o advogado disse assim, bom, então o que me resta? Apreender passaporte, apreender carteira de motorista, e assim o juiz do trabalho aceitou e deferiu a apreensão. Aí, o que é que a parte fez? Imediatamente impetrou mandado de segurança na Justiça do Trabalho. Se não fosse na Justiça do Trabalho, poderia ser até um habeas corpus. Como nós não temos essa figura, essa discussão na Justiça do Trabalho, porque ela não tem natureza penal, aí ingressou e impetrou o mandado de segurança para liberação imediata do passaporte e da carteira de motorista. E veio para mim, né, para vários colegas, para aparecer. Uma das nossas colegas entendeu que não pode apreender passaporte. Aí eu pergunto, se você estivesse na situação, você já tentou conta? Você já tentou carro? Você já tentou imóvel?
Você já rastreou de tudo que foi lado. O que é que você faz? Fica. Crédito de trabalhador. Então, vejam, são situações que a gente começou no Brasil a despertar para isso, porque, repito, ao que eu falei no início do encontro de hoje, existe uma crise generalizada. Ninguém respeita. Eu faço contrato, eu digo, pagar para ver, não vou cumprir. Então, para que contratou? Né? Para que realizou aquela expectativa? Né? Por que gerou tudo aquilo? Para pegar o dinheiro, para fraudar? Então, você vê o reinado do jeitinho, da litigância, de má fé, de toda uma situação. E aí se chegou a essa situação de medidas extremas. Veja, nesse caso que eu estava falando do jogador de futebol, uma pessoa rica, milionária. Então, eu descumpri aí. No meu caso, eu fui para a rede social, rapidinho, era uma rede aberta, da pessoa viajando para o exterior de primeira classe, né? Primeira classe mesmo, não é do voo daqui de Belém, de São Paulo, classe 1, não é classe só executiva. Pensar em uma classe, primeira classe, você vai pagar aí uma passagem 40, 50 mil reais, dependendo do destino, 60 mil reais. Porque não paga crédito trabalhador, vai de econômica. Então, enfim, chutando aqui. São situações que a gente vê que chega a um ponto do insustentável que se passou a tentar arrumar medidas de criatividade para tudo isso. Só que essa criatividade, muitas vezes, pode chegar a uma faixa do desarrazoado, do que já não é razoável, do que já é desproporcional. Então, essa que é a grande discussão hoje no cerne do judiciário. Até que ponto, qual é a lança de medida? Se eu tenho resposta, não. Eu acho que a análise tem que ser caso a caso. A execução, o grande nó da execução é esse, porque você tem que analisar cada caso. Eu não tenho receita de bolo. A receita de bolo que eu tenho aqui é a que eu estou dizendo para vocês. Em um caso é intimar, no outro é citar. Né? Aqui eu tenho medidas de apoio, só isso. Mas não tem como criar assim uma parametrização, não tem como parametrizar, dizer, olha, a receitinha de bolo, 2 ovos, tá? Não tem como. Beli, você falou aí. Acho que eu caí. Voltei. Oi, Beli. Estão me ouvindo agora? Alô? Ai, que bom, Sim, graças. professor. Eu caí, mas voltei, ainda bem. Então, Beli, diga, porque como eu voltei, apagou a mensagem na chamada. Pode falar, Beli, que à vontade. Bom dia, saudade, Beli. Beli, Bom dia, professora. você ia falar, que eu acabei perdendo, desculpa, o que você Tudo bem, escreveu. saudade mesmo da senhora. É, é que eu vi um caso desse de execução, mas era para pensão para ex-mulher depois da separação. Ele teria que pagar mais ou menos uns 3 anos até ela poder se restabelecer. E o processo já tem mais de 10 anos e o cara não tem nada no nome dele. Ele é aquele bem escorregadio que ninguém acha nada. Aí eu falei, olha, não tem muito o que fazer não, assim. E assim, os advogados que trabalharam também, meio complicado, mas era difícil, assim, de cumprir, sabe? Ainda tá rolando aí, mas eu acho que não vai conseguir, não. Agora, só me esclarece uma coisa: alimentos oriundos só para mulher, não tem filho? Ex-mulher, no caso. Não tinha filho. Era um acordo, inicialmente, que eles Não fizeram, depois tentaram a forçar juíza. uma prisão civil? Pois é, isso que eu não entendi, professora. Quando eu Eu vou fui até pegar. falar isso agora, Eu, porque eu, eu falei pra ela na época que eu vi, acho que foi ano passado que eu vi, e aí eu falei pra ela, não tentaram isso, e aí ela, não. Sabe, a situação com os advogados era meio estranha. Ela até achava que talvez ele tenha pagado
Algum sabe? conluio com os próprios Isso. advogados dela. Mas Triste, porque né? tinha umas coisas assim que dava pra fazer, mas enfim, né? Entendi. É isso. A Belle usou uma palavra que eu achei sensacional. É o famoso escorregadio, né? Isso é muito nato do brasileiro. Então, a regra deveria ser o cumprimento, mas a gente vive essa crise da escorregadela, do descumprimento. Então, eu tenho que dotar cada vez mais esse aporte dessas obrigações e as execuções de medidas para ficar apoiando. Então, seja por obrigação de pagar, seja por obrigação de fazer, não fazer, seja por obrigação de entrega. E agora eu vou entrar, e até foi excelente a intervenção da Belle, na execução de alimentos, porque quando a gente pensa em alimentos, por que eu fiz a pergunta para ela se tinha filho? Vamos lá. A palavra alimentos é uma execução diferenciada, e eu já vou também explicar por quê. O legislador trabalhou um capítulo para ela e já vinha de uma legislação da década de 60, de 68, porque não tinha no código, tá? Então, toda a sistemática dos alimentos. Tinha, mas era uma situação bem curtinha. Então, o que é que a gente passou a ter dentro dos alimentos? Primeiro, o que são alimentos? Tá? Alimentos não são só os alimentos que a gente pensa do menor ou da menor. Alimentos eu tenho a provisão de alimentos. Eu posso ter alimentos oriundos do crédito do trabalhador, como eu dei o exemplo ainda há pouco. Eu posso ter alimentos voluntários, que eu estabeleço voluntariamente em um contrato. Eu quero estabelecer uma forma de pagar, e a pessoa quer receber. Tá? Um pensionamento durante 10 anos, vamos supor, é uma forma de alimentos. Eu tenho alimentos como forma de pensão que a pessoa deixou em testamento ou em um legado específico. A quando da morte do senhor João, ele estabeleceu no testamento a disposição testamentária de que vai alimentar essa pessoa por 10, 20 anos da vida. E estabeleceu lá como, em que proporção e tudo e tal. Posso fazer isso? Posso! Então, vejam, a lógica de alimentos é o que eu explico aí para vocês. Eu só coloquei, vejam aí acompanhando, quanto à origem, que esses alimentos, aspas, legítimos, que alguns doutrinadores utilizam, é uma palavra muito forte, né? Alimentos legítimos, é o decorrente de parentesco, quer dizer, e se for adoção, é igual, é parentesco civil. Então, o legítimo, às vezes, leva a um fator de discriminação. Eu só não gosto muito do termo, hoje o termo é criticado, por isso que eu coloquei aspas. Mas vocês vão ler, doutrinadores que vão utilizar lá de alimentos legítimos. Eu prefiro alimentos stricto sensu, é aquele por força de lei, tá? Que determinou o parentesco, matrimônio. Olha aí, o matrimônio que a Belle deu o exemplo. União estável, que é igual hoje, tá? Então, esses são os alimentos. Eu tenho alimentos voluntários, no exemplo que eu dei para vocês, no caso de um contrato, no caso de estabelecer. E eu tenho alimentos indenizatórios, um ato ilícito. Por exemplo, houve um acidente, uma das pessoas veio a falecer, aquele que abalroou, aquele que gerou o ato ilícito, ele é obrigado a um pensionamento dos menores que ficaram, porque aquele que provia a sua família veio a falecer, então eu tenho alimentos decorrentes de ato ilícito, tá? E isso tudo está no direito civil. Se eu pensar no voluntário, eu contrato, eu estabeleço uma cláusula, ela é legal e legítima. Se eu for pensar no parentesco, capítulo de parentesco. Se eu for pensar no casamento, obrigação oriunda do casamento. Se eu for pensar em união estável, decorrente do vínculo da estabilidade. Então, vejam, são situações todas. Aí, a grande discussão do que eu quero dizer aqui é o que é que tem de diferenciado, né?
O diferenciado é na possibilidade do exequente, que foi minha pergunta para a Belle, para vocês entenderem, não tem nenhuma dificuldade a respeito, da possibilidade de eu ter um gancho para escolher se eu vou querer ficar, porque pagar alimentos já está dizendo que a obrigação é qual é? Pagar, é lógico. Então, a obrigação de pagar. Se eu vou querer ficar nesse escorregadio, procurando bens, procurando conta bancária, e a inefetividade, a crise de implemento dessa situação, ou se eu vou logo para a coação psicológica maior, que é de pedir o quê? Prisão civil. A grande discussão da prisão civil, e que eu coloco aqui para você nesse primeiro parágrafo, é se cabe em todos esses tipos de alimentos. E no Brasil se convencionou que só os alimentos stricto sensu, o cabimento da prisão civil. Então, por exemplo, uma prisão por um ato voluntário não teria o cabimento. Hoje a grande discussão é, mas e se eu fizer uma negociação jurídico-processual, estabelecendo que em caso de descumprimento há o cabimento de prisão, quem é que assinaria uma cláusula dessa? Só se tiver um benefício assim incomensurável. Mas são discussões da ordem do dia hoje. Se a prisão civil ela está para todos os tipos de alimentos, ou se ela está localizada só em espécies de alimentos que verdadeiramente têm um núcleo dentro do sentido do direito de família. Por conta de quê? Do Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José da Costa Rica, abonado dentro do perfil Brasil, ele diz com todas as letras o cabimento da prisão civil no caso de alimentos, e a preocupação desses alimentos lá do Pacto de São José da Costa Rica é dentro do perfil do direito de família. E como a prisão civil é um elemento de força de extremos, né, é o mais delicado assunto que pode existir, esse tipo de alimentos, né, esse tipo de pressão sobre o cumprimento de alimentos, existe essa discussão doutrinária feroz até hoje. E esses alimentos, eles são, de uma maneira ampla, para o cabimento da medida de coercitividade, coação psicológica, de coartar aquele que deve apagar os alimentos por meio de prisão. Eu só vou dizer uma coisa para vocês, eu já trabalhei em cartório. Foi realmente o meu primeiro cargo público, concursada no Tribunal de Justiça do Estado. E eu ainda era estudante de faculdade e via em cartório de família a dificuldade do que a Belle disse, o escorregadio. Vi um caso, inclusive, que era de uma advogada processando um advogado, ou seja, ambos se separaram e tinham um filho. E, nossa, nunca vi uma advogada, e olha só, em causa própria, em causa do menor, do filho deles, ela lutar tanto. E ela, por respeito ao ex-marido, ela nunca pedia prisão. Aí eu, estudante de direito, né, metida já a saber tudo do direito, aí um dia ela lá, chorando as mágoas no balcão do cartório, aí eu disse assim, você nunca considerou a prisão? Ela disse, é por respeito a ele, mas olha, eu já estou pensando, essa história de respeito, é um filho da gente, né? Ele não cumpre com as obrigações de pai. Me desculpe um exemplo, porque o descumprimento aí é do pai, não poderia ser da mãe, que a gente sabe do aspecto familiar, mas veio a calhar por conta da minha experiência de vida. E ela pegou e disse para mim, eu já estou para pedir. Gente, ano isso, e eu ainda lá no cartório. Eu fiquei 2 anos no TJE, aí me formei e depois passei para a PGE. Aí, pois é, Belle, é isso mesmo, negar a pensão para um filho. Aí ela pegou, pediu a prisão. Gente, o cara, advogado, ele foi para o presídio, que hoje não existe mais, era aquele presídio São José, que hoje é o São José Liberto, aquele polo joalheiro bonito, tudo e tal, que a gente visita. Então, era o famoso presídio São José, que tem lá até as reminiscências, conta a história, né? Se não foram, devem ir, é um ponto muito importante da história da cidade de Belém. E o presídio São José,
pensem o tamanho daquele polo joalheiro acanhado por um presídio. Imaginem quantos tumultos, rebeliões, aquilo ali já se vivenciou. Então, difícil, né, ali a convivência. Aí ele, sou advogado, vai pegar nada, o escorregadio, velho. Aí ele pegou, foi para a cadeia. Gente, nem viraram as 48 horas. Eu estava no quartel para aprender, acompanhava o processo. 24, sei lá, eu não me lembro com precisão aí as horas, mas não viraram as 48, acho nem viraram as 36, mas não posso afirmar com segurança. Ele pagou. E ele resolveu pagar. Então, veja, é um tipo de medida e pela excepcionalidade, porque imagine que uma pessoa pode passar dentro de uma prisão. Respeitaram a condição dele como advogado? Será que respeitaram? Enfim, as angústias que a gente tem do sistema carcerário brasileiro. E eu sei que deu certo. Pagou e reconheceu o filho, enfim. E aí pôde acalmar, sentar a poeira do processo e ela respirar, porque aquilo ali consumia ela como pessoa também, né? Como mãe, ex-mulher, enfim. Então, é para dizer para vocês a dificuldade que é. E será que hoje, sendo uma medida de severidade extrema, a gente pode aplicar para qualquer tipo de alimentos? Então, isso é uma bela de uma discussão. Existe ainda essa discussão doutrinária e, enfim, o próprio aspecto na jurisprudência. Quanto à estabilidade, aí vocês vão ouvir muito a famosa expressão alimentos provisórios, mas já devem ter ouvido falar em alimentos provisionais. São dois termos, alimentos provisórios ou alimentos provisionais. Qual é o certo? Existem os dois. Se vocês devem fazer distinção, a doutrina antiga ainda faz. No código atual, ela perdeu razão de ser. Por que, professora, que tem dois termos, então, se o código atual? Porque o problema é que tem uma lei de alimentos ainda em vigor, uma lei antiga. E gerou o nome diferenciado, né? O código passado, o código revogado, falava em tutela de alimentos provisionais. Aí sabe aquela coisa, grudou? E a lei que veio da década de 60 falou em alimentos provisórios. O que é que fez o código atual? Tentou o quê? Unir os mundos, porque são mundos fungíveis, alimentos provisórios ou provisionais, eu já vou explicar o que era a diferença. E hoje acabou a razão de ser, está aqui, pelo artigo 300, quando eu peço uma tutela provisória, o nome é tutela provisória. Não interessa se vem com o nome de alimentos provisionais, alimentos provisórios, são alimentos dentro de uma tutela provisória, de uma tutela de emergência, de uma tutela de urgência. Basta isso. Precisa, paga. Né? Cumpre com a tua obrigação. Seja a obrigação que for, oriunda da situação que for, do tipo de alimentos que for. Então, é a probabilidade do direito, fumus boni iuris, e o perigo de risco, o periculum in mora. Bom, existia a diferença, e aí eu vou explicar, porque os alimentos oriundos de uma tutela cautelar, de cautela, por exemplo, poderia ser uma cautela em função de ato ilícito, aí eram alimentos provisionais. E os alimentos de menor, né, aquele alimento familiar mesmo, aquela preocupação de um menor, aí eram alimentos provisórios. Se vocês me perguntarem se eu achava, quando eu ministrei aula no próprio Código de 73 e com a própria legislação complementar, se tinha lógica essa divisão, eu já dizia que não. Para mim, havia uma total fungibilidade, porque o que me interessa é eu provar a urgência, que alguém precisa provisoriamente, imediatamente daquela tutela. Então, proteger o bem. Não me interessa se vem com o rótulo, é o famoso, eu sempre brinco, né? O papel do bombom. Não me interessa se o papel do bombom vem com o nome Sonho de Valsa ou se vem com, sei lá, outro bombom garoto, Kit Kat, sei lá. Não me interessa o nome. O que interessa é o que é que eu tenho que proteger, qual é o bem da vida. Então, se vem com rótulo provisionais ou provisórios, isso para mim
hoje é indiferente. Eu já defendia isso, né? Dentro de uma efetividade de tutela, de um padrão de efetividade, mas existia essa discussão cautelar, de uma tutela cautelar, que eram os provisionais, e de uma tutela antecipada, que seriam os provisórios. Hoje perdeu a razão de ser pelo artigo 300, o Código atual do CPC está aqui explicado para vocês, né? Bom, o momento, eu vou pensar em alimentos. A Beli estava dizendo que ele já está devendo, eu estou aproveitando o exemplo. Ele estava devendo há uns 2, 3 anos. Eu posso ter alimentos pretéritos, eu posso ter alimentos atuais que vão vencendo e futuros que virão a vencer. Então, isso é ao longo do processo, ao longo da vida. Os pretéritos, a grande discussão é como reconhecer. Porque imagine, eu fico assim, olha, eu tenho uma filha menor, ela tem 3 anos. Aí eu vou pedir no judiciário, ela com 5, ela morreu? 2 anos que ela ficou sem ser alimentada, então eu vou poder pedir esses 2 anos como alimentos? Ou eu posso pedir como perdas e danos? Porque eu, como mãe, fiquei pagando sozinha os alimentos e cuidando dessa menor. Então, veja, é só o problema de dizer assim, na obrigação alimentar a criança morreu? Não, então alguém alimentou. Ou mãe, ou avó, ou avô, ou tio. Então, eu posso pedir como obrigação alimentar ou eu vou pedir como obrigação indenizatória de perdas e danos? Desses 2 anos que já passaram. Porque, veja, é da data do ajuizamento da ação. Que aí eu vou provar dali para frente. Venceu 1 mês, venceram 2 meses e vão ficar vencendo. É uma obrigação de trato sucessivo. Ah, mas então apagou o pretérito, professor? Não. O pretérito eu vou pedir a um outro título. Qual é o título? Perdas e danos. Entenderam? Então, são os atuais vencendo e futuros a vencer, que vão vencer. Tá? Então, essa é a ideia dos alimentos. Bom, como é que eu vou falar em alimentos? Se eu ingressar com uma ação de alimentos, que eu vou discutir ainda a obrigação alimentar, é processo de conhecimento. Transitou em julgado, é título judicial. Aí eu vou aplicar qual artigo? Aí 528 a 533, é a execução diferenciada, é a obrigação diferenciada. Se for título judicial. Posso pedir a prisão civil? Posso. Aí a escolha do exequente. E de título extrajudicial pode nascer a obrigação de alimentos? Pode. Pode ser oriunda de um TAC, de um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público, em que uma cláusula estabeleceu, por conta do ato ilícito que ele praticou para um trabalhador, um empresário, que ele pensione a família porque houve um acidente fatal e ele morreu, o trabalhador, deixando 2 filhos impúberes, menores de idade, para que ele pensione até a maioridade deles. Olhem lá. Então, foi feita uma cláusula em um TAC, termo de ajustamento de conduta, de um pensionamento, até que os filhos atinjam a maioridade para provê-los. Olhem só que belo exemplo. Isso já aconteceu com a gente em trabalho escravo, em morte de trabalhador oriundo do setor de energia elétrica, aquele trabalhador que sobe no poste, né? Energia Viva veio a falecer. Ah, mas professora, pode perante uma pessoa jurídica? Pode, perante CELPA, perante uma empresa, ela vai pensionar até a maioridade dos filhos, né? Ou de um filho, ou de uma esposa que ficou já com avançada idade. Enfim, são exemplos que a gente pode vir a ter a criatividade. Eu tive um caso muito interessante, eu já vou lhe passar a palavra, Hernan, de um caso de um trabalhador que ele ficou acometido de problemas mentais, tá?
trabalhador de um banco, e a esposa largou ele ficou sendo cuidado por um filho. E aí eu disse, meu Deus, ele foi dispensado, ele está com uma aposentadoria de fome, ele ganhava muito mais. Aí processei o banco, não tinha nenhum parente, o filho ainda era de menor, tá? O filho não tinha idade maior, e o filho que cuidava dele. Vejam só a situação terrível, o filho dentro de casa de menor cuidando do pai. E sabia a senha do pai, ia no banco e tirava, nem poderia. Olhem só o jeitinho que ele foi cuidando do paizinho dele. Aí tive que comunicar ao Ministério Público Estadual, foi uma confusão. Enfim. Mas na minha seara, o que eu quero dizer para vocês, focando aqui nos alimentos. Aí eu peguei, processei o banco e fiz um pensionamento vitalício, até que ele morresse. Mesmo o filho adquirindo maioridade, por tudo que eles tinham passado. Aí vocês sabem o que aconteceu de engraçado? A ex-mulher retornou depois que se ganhou esse processo. Coisas da vida. Tá? Depois de anos-luz aí, porque fomos até o Tribunal Superior do Trabalho e o banco, óbvio, ia recorrer até lá, mas ganhamos. Vamos lá, Renan, faça a pergunta. Professora, sabe por que o roteiro de aula não está aparecendo? Acho que foi na hora que a senhora acabou caindo. Perdão, e eu nem me toquei, desculpa. Olha, obrigada, Renan. Vou já voltar aqui um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Ó, aí vocês têm execução de alimentos, tá? Tá quanto à origem, que a gente já falou. Aí eu coloquei aqui quanto à estabilidade, os definitivos e os provisórios ou provisionais, explicando essa situação. Falei quanto ao momento, tá? Os atuais, os futuros e os pretéritos, os passados. E agora a gente está bem aqui. Obrigada, Renan. No procedimento da execução. Que aí eu falei do título judicial, 528 a 533, execução diferenciada, cabimento de prisão civil. E falamos agora do título extrajudicial, que eu disse que pode ser por um TAC, pode ser perante a Defensoria Pública. A Defensoria Pública fazer um belo de um acordo para uma viúva, tá? Para um viúvo, para uma situação familiar. E este acordo descumprido vai ser imediatamente o quê? Executado. Ação de execução. A Defensoria Pública ingressará. Então, eu posso ter, porque eu quero concluir, vamos lá, o título judicial pode ser oriundo de uma ação de alimentos, oriundo de uma ação de ato ilícito, que vai gerar os alimentos, aí sentença condenatória, recursos, transita em julgado, descumpre, não paga os alimentos, execução específica. Aí cai aqui, no 528 a 533. E pode ser extrajudicialmente convencionado, acordado, gerado, tá, por uma cláusula, e depois descumprido a ação de execução. Aí, se for um processo autônomo de título extrajudicial, aí vamos lá, são os artigos 911 a 913. Entendido? Tá? Agora eu vou em uma coisa que a Beli mencionou. Quando é um profissional liberal, um profissional que não tem renda fixa, é um pedreiro, faz serviços autônomos, é um contador, uma contadora que presta serviços, né? É um advogado, um profissional liberal, é sempre mais complicado. É o famoso escorregadio. Por quê? Porque aí, como é que eu vou tarifar o mês a mês? Porque aí vem uma decisão do juízo de alimentos provisórios, de tutela provisória, dizendo assim, 30% da renda. Aí ele pode dizer, esse mês eu ganhei um salário mínimo. Não entrou nada no meu escritório, e aí? Como é que eu vou? Né? Divergir.
Quando a pessoa tem livro caixa, né, que tudo é contabilizado, que ela paga o imposto, aí perfeito, você vai lá no livro caixa, está tudo ali, a vida da pessoa passada limpo. Mas eu pergunto a vocês, quem hoje não trampolina no Brasil em imposto profissional liberal? Os próprios advogados, os escritórios de advocacia, gente, isso é lamentável, não pagam os tributos. E revoltados com o sistema brasileiro de tributação, enfim, que não vem ao caso, é o cabo, nosso sistema de tributação, que é extremamente criticado. Enfim, se a gente tivesse serviços de qualidade, né? Enfim. Bom, esse é o quadro profissional liberal, a dificuldade que tem. E no caso que eu mencionei, que eu vivenciei no tribunal, era esse o problema. Porque era um advogado, profissional liberal, e aí cada mês vinha a variação e ele não pagava e não aparecia na conta. Tá? Enfim, burlava tudo. O fisco, a ex-mulher, não pagava a pensão do filho, tudinho, juntos e enrolados. Quando é cargo público, por exemplo, eu, manda, comunica o setor competente dos recursos humanos, aí é desconto em folha, aí é tranquilo. Tranquilo. Que aí não tem, é transparência, é portal de transparência, tá lá de todo mundo, os servidores públicos e tudo e tal, tá? Então, essa é a ideia, é o que a gente está explicando aqui para vocês, o desenrolar da situação. Na execução diferenciada aqui, que é da prisão, aí eu peço, expede-se o mandado de prisão e aí pode despertar habeas corpus, tá? Para que a pessoa se defenda, né? Haja aí uma liberação da pessoa. Isso daí é a discussão. Mas, justificando a impossibilidade, aí a ordem liberatória, e vocês sabem melhor do que eu. Mas quando é a prisão, tá? Perdão, quando é sem ser prisão, que a pessoa opta, como eu falei ainda há pouco da advogada, que vai fazendo a busca patrimonial, aí, gente, não tem diferenciado nada. Aí é uma execução de obrigação de pagar, como outra qualquer. Porque aí eu vou ter que pesquisar patrimônio, vou ter que ver conta bancária, vou ter que ver se tem carro, vou ter que ver se tem imóvel. Aí é uma execução, tudo que eu falei, ver o bem que é penhorável, bem impenhorável, igual. Tudo o que eu falei de obrigação de pagar se aplica literalmente cá. Então, não tem mudança alguma. A prisão civil é que é aqui o grande, diria assim, raio de luminosidade de uma execução de porte diferenciado. Se discute, né, o time, o prazo máximo da prisão, eu coloco aqui para vocês, se ele é de 3 meses ou 60 dias. Essa discussão remonta desde o Código Revogado, mas hoje a sinalização, eu coloco aqui para vocês, do Código atual, que acabou afastando a lei de alimentos, porque ela é muito mais antiga, é da década de 60, é que o prazo máximo ele está para 3 meses. Essa é a doutrina do Marinoni, do Barbosa Moreira e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Tá? E ela tem, o caráter dessa prisão tem de uma natureza coercitiva. Eu quero compelir psicologicamente, não é uma prisão de natureza satisfativa, como é, por exemplo, de alguém que comete um crime e é recolhido ao ambiente carcerário. Não é nesse sentido. A prisão aqui ela é uma técnica de apoio para que cumpra. Então, ela não apaga a obrigação de pagar. Veja, é para apoiar essa obrigação de pagar. É um meio de coercitividade indireta. É para assegurar o cumprimento, para forçar a pessoa a cumprir. Tudo bem? E essa é a prisão
o caráter da prisão. E, por fim, nós temos uma outra execução diferenciada, que é a execução contra a fazenda pública. Essa execução contra a fazenda pública, nós temos também a mesma lógica. Eu tenho que falar, primeiramente, nos artigos 536 a 538, que é oriunda de título judicial, tá? A execução por quantia certa, ela tem os artigos 534 e 535. Então, é um capítulo, vejam, quando eu falo em fazenda pública, em União, vamos relembrar, União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas, todo o vínculo obrigacional dela acaba por ter enquadramentos diferenciados. Então, vamos lá. Se for a obrigação de pagar, que vai resultar em um precatório requisitório, que o texto maior legal é o constitucional, o artigo 100 da Constituição. Aí eu vou para os artigos 534, onde eu estou com o cursor aqui. 534, 535. Então, a lógica do precatório requisitório gerou que tipo de obrigação? Obrigação de pagar quantia certa perante a fazenda pública. O precatório requisitório está disposto no artigo 100 e no CPC, nos artigos 534, 535. Uma professora pode ter execução de obrigação de fazer, não fazer e entrega perante a fazenda pública? Aí está em outra disposição, eu estou aqui com o cursor. Aí são os artigos 536 a 538. Professora, e se for título extrajudicial, que também pode ter perante a fazenda pública? Aí é outro artigo, que é o artigo 910. Então, vejam, são 3 raios de luminosidade quando eu falo em fazenda pública. Perante ela, um crédito contra ela. Eu vou ter 534, 535, oriundo do título executivo judicial para o precatório requisitório. Porque a fazenda é intimada não para pagar. Por isso que ela é diferente a execução. Ela é intimada para incluir no orçamento. Repito, ela não é intimada para pagar, como qualquer obrigação de pagar perante o particular. Eu sou intimada para pagar sob pena de multa. Aqui, a fazenda pública é intimada para incluir em seu orçamento e criar o procedimento do precatório requisitório, que vai fazer a fila para cumprimento do regime de anualidade do orçamento. É anualidade, não é anterioridade. Nós estamos falando em preceito orçamentário. Anualidade é ano a ano, é o ano civil. Então, é de 1 a 31 de dezembro. Tá? Então, o preceito da anualidade. Isso é pagar. O fazer e não fazer, eu tenho serviços perante a fazenda pública. Aí eu vou para 536, 538. E oriundo do título extrajudicial, pode ser formado de um contrato, ou a fazenda pública num contrato. Aí eu fiz um contrato, ela descumpriu. Aí eu tenho um título extrajudicial, eu vou ingressar com uma ação de execução em face do Estado do Pará. Eu vou entrar com uma ação de execução em face do município de Belém. Eu vou ingressar com uma ação de execução em face da autarquia tal e em face da fundação pública. Então, tudo descumprido em termos de fazenda pública, eu tenho aqui as técnicas processuais. Bom, o que é o verdadeiramente diferenciado está aqui. Estou de novo com o cursor negritando. É o precatório requisitório. Requisita-se autoridade a autoridade. Então, quem requisita? O presidente do tribunal, ao chefe do Poder Executivo. Poder Executivo, se for municipal, prefeitura, Estado, governador, União, presidência, para que inclua no orçamento. Aí eu vou ter 3 tipos de filas. Eu vou até passar para cá para vocês entenderem, olha. 3 filas, está tudo explicadinho aqui.
Quais são essas filas de precatórios? Artigo 100 da Constituição, parágrafos 1º e 2º, a fila alimentar, e vejam que aí os alimentos são alimentos de idosos, idosas, portadores de doenças graves, ou seja, quem precede, quem tem a precedência. E eu tenho alimentares de outros tipos e gerais, créditos gerais. Então, eu posso ter alimentares de ato ilícito, é sempre a regra. A Fazenda gerou um ato ilícito, responsabilidade objetiva, olha aí, passando a limpo o direito administrativo, nexo de causalidade, foi condenada, alimentos em função da indenização por ato ilícito, olha aqui, segunda fila. E tenho alimentos gerais, por exemplo, oriundo de um contrato, oriundo de uma outra situação, aí cai no valão. Então, são 3 tipos de filas. A primeira fila é a preferencial, é que precede. Caso a ordem não seja observada, parágrafo 6º da Constituição, aí tem a cartilha na Constituição, que é muito além do CPC, é uma matéria, eu diria que essencialmente constitucional. Aí, se houver preterição de credor, depois de ouvido o chefe do Ministério Público, eu posso ter a medida de sequestro da quantia devida. Aí você pede sequestro. Professora, a senhora já viu várias vezes, por desorganização, não é nem por fraude, tá? Claro, já houve fraude, mas eu estou falando isso no Brasil inteiro, não é especificamente ao contrário. O estado do Pará é um dos melhores dentro desse cenário. Mas dizer para vocês que já houve, tá? Problema de preterição e pedido de sequestro no Brasil inteiro. Tá? E quem é que fica no polo passivo se eu pedir o sequestro? É só a Fazenda Pública ou o credor que passou na frente? Porque o credor que passou na frente, ele está de má fé, por alguma via, ou por desorganização, mas ele tem que acompanhar o processo. Então, ninguém pode alegar desconhecimento. E a melhor doutrina diz que forma até um litisconsórcio. Coloco aqui para vocês. Um desconsórcio passivo. Eu vou ter nesse problema da preterição entrando na execução aí o próprio credor, porque aí ele tem que devolver o dinheiro para ser revertido para o credor que foi preterido. Tá? Essa é a ideia. E nós temos, por fim, que é algo mais recente nosso, a chamada RPV, vocês já ouviram falar nesse instituto, com artigo 100, parágrafo 3º da Constituição, foi introduzida a requisição de pequeno valor, porque qual era a ideia no Brasil? Meu Deus, todo mundo incluído lá, precatórios gigantes e um valor menor. Não pode ser uma maneira menos burocrática, uma maneira mais tranquila para resolver? Então, vamos lá, como é a ordem do precatório? Então, eu consegui incluir até 1º de junho. Requisitei a presidência do tribunal, a presidência do tribunal faz uma lista de processos que estão em ponto de bala para incluir no orçamento. Aí chega lá o chefe do executivo e inclui. Essa inclusão tem que ser até 1º de julho para ser pago no ano civil, anualidade orçamentária do ano seguinte, para poder incluir no orçamento. Então, eu consegui até 1º de julho de 2021, eu vou poder receber até a liberação desse valor 31 de dezembro de 2022. Pode liberar em agosto, pode estar confortável aí, o sistema está rodando, conseguir liberar o orçamento, como eu posso receber só em dezembro. Aí é dentro do orçamento programa da entidade pública, do ente público específico, ou União, Estado, Município, DF, ou autarquias ou fundações. Posso receber em agosto, setembro, outubro, tem até para pagar 31 de dezembro de 2022. Mas, poxa, meu advogado correu, mas os trâmites não deu certo, virou 2 de julho de 2021. Aí a Fazenda Pública pode me pagar até 31 de dezembro de 2023. Por isso que no tribunal fica uma loucura, os advogados correndo
tá? Acelerando os trâmites, organizando o processo para formar a requisição de pagamento, é uma RP, que ganha o número do processo, essa RP que vai ser encaminhada. Bom, enfim. Hoje, com a digitalização, a situação, óbvio, desburocratizou, mas às vezes, por problemas do judiciário, né, enfim, sobrecarga, a gente pode ter esse desfecho nada agradável de 2 de julho. Aí vira 2023, 31 de dezembro de 2023. Tá? Bom, o que é a RPV? Ela quis diminuir esse tempo, a requisição de pequeno valor, e conseguiu. Se eu tiver na faixa de 60 salários mínimos para a União, eu estou marcando aqui, 60 salários mínimos para a União, 40 para os estados e DF e 30 para os municípios, oriundo dos entes públicos estricto sensu, aí eu vou liberar sem essa burocracia total, em um prazo de 2 meses. Olhem lá, 60 dias. Então, melhorou muito o sistema. Mas, professor, e se o meu crédito ultrapassar 61 salários? Se você renunciar a um salário, você recebe 60 dias. Eu vou dizer para vocês de coração. As pessoas renunciam. Porque para esperar tudo isso, vamos pensar em um idoso. Não pensar em uma pessoa que está com uma doença grave. Vamos pensar em uma pessoa que tem uma idade que já quer aproveitar. Então, mesmo que não seja idoso, tá? Ela pega e renuncia o excesso. Essa é a ideia. Tá? Eu não vou me agoniar para começar, tá? Esse tema aqui das defesas do executado. Ele é bem tranquilo, tá? É só um pouquinho. Eu acho que eu já dei muito conteúdo para vocês. Eu vou começar a gravar hoje, aproveitando que eu já resolvi esse problema do Google Meet. Aqui, pelo menos, vou ver se cai a aula tudo direitinho. Eu vou gravar para vocês ação de execução, impugnação, embargos à execução, e aí a gente vai ter as pressas práticas, uma exceção de pré-executividade, e depois disso a gente vai passar para as defesas do executado, nossa próxima segunda-feira, e já vamos passar para assunto de mandado de segurança, ação civil pública, tá? Que é o finalzinho do nosso programa. Então, não se preocupem que a gente vai conseguir vencer. A gente deve precisar aí de mais umas assíncronas. Eu devo gravar logo umas 3 aulas para vocês, dessas peças práticas. E síncrona, se a gente não conseguir terminar na próxima aula, vai precisar só de mais uma aula. Eu já falo para o Fernando na própria semana e a gente faz a nossa prova final logo depois disso, tá? Porque o nosso semestre a gente tem que concluir aí até final de janeiro, primeira semana de fevereiro. Tudo bem, meus caros? Um abençoado ano, com muita energia, com muita força positiva. A gente já vai voltar para os nossos encontros presenciais, graças a Deus, né? Graças à ciência, a tudo isso. Que essa energia se espalhe por todos nós e as nossas famílias, os nossos amigos, amigas e todos que estão à nossa volta e o mundo todo. Tá bom, gente? Tudo de bom, uma excelente semana, saudade de vocês, os que não estavam aqui, um beijo para todos eles, quando puderem me assistir. E logo que cair aqui, eu já passo para o YouTube, tá? Para vocês terem acesso ao conteúdo. Tá? Tudo de bom de coração. Um beijo, gente. Um beijo. Bom dia, ótima semana. Um beijo.